Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando o nosso dia, nosso sábado aqui. Vamos fazer a revisão da Classic, né? Meu Deus, por onde que eu vou começar? Primeiro, foi um pouco desapontador, né, ver o Ramon, as prévias do Ramon, a condição que ele trouxe, a gente esperava um pouco mais. Tava ruim? De maneira nenhuma. Ele é um dos melhores físicos do mundo, ele estava excelente. Só que a gente esperava que ele tivesse vindo muito melhor. O que pode ter influenciado? A gente já vai falar sobre isso. Enquanto isso, Wesley Vissers, ele veio bem, ele surpreendeu. Ele trouxe um físico melhorado em relação ao Arnold. Eu vinha falando desse cara, se bem que agora todo mundo vinha falando dele, né? Mas quem acompanha o canal sabe que eu vinha realmente falando dele. Até teve um comentário outro dia que eu vou responder depois ali no que eu vou fazer questão de responder, que eu fiz uma thumb que é Wesley Vissers pode superar Urs e Brion. E no fim ele superou. Até um cara falou, o cara tirou sarro quando eu falei isso. Alguém nos comentários ali. Porque eu vinha falando, cara, eu não sei o que falta no físico dele. Algum detalhe, alguma coisa que quando esse cara acertar, ele vai fazer estrago. E agora ele acertou e ele fez. Sobre o campeonato, o Ramon veio bem nas prévias, mas não veio excelente, não estava cheio o suficiente, não estava conseguindo, primeiro, contrair as pernas, que é um problema já dele crônico de poses, já ele precisa melhorar isso aí. Melhorou as poses? Melhorou. Presença de palco? Melhorou também, cara, com toda certeza, mas ainda tem detalhes que, como esse, custam campeonatos, custam posições. Primeiro, ele não estava conseguindo contrair a perna durante as poses, e segundo, ele não estava cheio o suficiente nas prévias. Vocês estão vendo aí imagens das finais, tá? Também teve um outro detalhe que foi escolha de poses. Então, nas prévias, o Wesley Vissers veio muito bem, veio poderoso. Na minha opinião, ele ganhou duplo bíceps de costas, duplo bíceps de frente, peitoral de lado, o Ramon ganhou, abdominal e coxo, o Ramon ganhou, não tem como ele perder. Mas aí, na pose clássica favorita, os dois estavam escolhendo aquela pose que é um braço faz o bíceps e o outro faz a expansão, que é essa pose que vocês estão vendo agora aí, ó. E nessa pose, o Vissers estava tomando vantagem e demorou muito pro time do Ramon trocar. No final, no último confronto, ele fez lá o duplo bíceps twist, que é uma pose forte dele, que poderia ter tido algum efeito. Então, nas prévias, o Vissers acabou vencendo por 3-2, na minha opinião. Já tinha sido dito lá, eu tinha tido a impressão de ter ouvido, eu acho que eu ouvi errado durante a live, que o Stronda falou que o Ramon estava liderando por 1 ponto, mas na verdade, o Ramon terminou as prévias perdendo por 1 ponto. E o Tamer tinha falado isso num vídeo do Pacholó, que a gente cobriu isso aqui no canal também, inclusive, que a Classic, a Open, é a única categoria que tem julgamento nas prévias e finais. A Classic, por exemplo, ela só tem julgamento nas prévias. As finais acontecem direitinho, igualzinho. Tem comparação, tem post-down, tem o round de confirmação. Só que muitas das vezes a arbitragem não tá pontuando, não tá contando aqueles pontos. Quando que vai contar? Quando alguma coisa muito absurda, muito diferente acontece. O Ramon veio muito melhor nas finais, como a gente esperava, muito melhor nas finais. Só que algo que a gente não esperava mais uma vez foi o Vissers vindo melhor ainda nas finais. Então ficou complicado o negócio ali. Resta agora saber como é que vai ser o futuro do Vissers. Ele fez um impacto, vai sair no hype com toda a certeza, merecido, tem um físico fenomenal, é o que a gente falava, falta algum tiquinho, quando ele acertar um detalhe, ele vai explodir. E a galera falava, eu acho que é perna que falta. Não é, porque a perna dele não melhorou tanto assim. Eu acho que foi uma combinação de condicionamento com fullness, bem ajeitado, bem acertado ali, que fez isso acontecer. Continuando aqui, né, a revisão, o Urs ficou em terceiro, o Brion Ansley ficou em quarto lugar e ficou nítido o descontentamento do Brion Ansley, tá? E a gente pode até argumentar, talvez a gente faça isso ao longo da semana ou no canal, possivelmente na live de membros, tá? Na quarta-feira essa análise pose a pose do top 4, porque é até possível de se argumentar o Brion em terceiro ou até segundo. Em terceiro, certeza, mas é possível se argumentar ele em segundo, tá? O que pega ali pode ser as pernas, mas muita gente ficou muito descontente com o Brion em quarto lugar. Esse post aqui do Ruiz The Best Bodybuilder pega essa feição do Ramon, né? Como que ele tava ali. E aí, rapaziada, vem agora a reflexão. Eu acho que o Ramon começou a preparação tarde,
Ele competiu no Olímpia, ficou 2 meses parado, aí se preparou em 6 semanas. Quando a gente viu isso, eu até acreditei, cara, não é possível, não é verdade, ele tá grande pra tá parado e não sei o que lá. A realidade é a seguinte, cara, ele pagou o preço por isso. Então ele tava super confiante, ou confiante excessivamente, talvez. Tem gente que falou em arrogância, alguma coisa assim, eu não acredito que seja, tá? Mas eu acho que sim, seja um pouco de confiança. Então fica a lição pro Ramon, que ele tem muita genética, ele tem muita qualidade, é óbvio. Todo mundo coloca ele lá em cima, inclusive a gente obviamente apoia ele pra caramba, só que a gente tem que ser verdadeiro e realista. Preparou em 6 semanas, tivesse vencido, tava tudo lindo, ótimo, mas até eu falei nas prévias na live. O problema é, mesmo que o Ramon vencesse esse campeonato, ele não teria vencido o campeonato por uma ampla vantagem, teria sido apertado, teria criado uma dúvida, isso seria ruim. Agora foi pior ainda porque ele perdeu, isso coloca o Vícers no jogo, isso afasta um pouco o impulso do Ramon em relação ao Olímpia. Ele veio bem melhor nas finais, sim, é bem verdade. Ele tem tudo pra melhorar, é óbvio. Isso aqui eu acho que foi uma coisa pontual, que foram alguns fatores somados, na minha opinião. Foram 3 fatores. O primeiro, essa preparação excessivamente curta. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas você deixa a porta aberta pra isso acontecer. Segundo ponto, a ausência do Cris Aceto. A mãe dele faleceu e logo após a pesagem ele foi embora. O Correia é excelente, tem extrema experiência, é claro. O faixa preta também foi muito bem tratado. O Ramon é óbvio, mas é diferente ter o coach ali. Não tô dizendo que foi culpa do Correia, tá? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Não tem, caiu uma bomba no colo dele ali, mas talvez se o Cris estivesse ali, talvez, pode ser que não, mas é algo que a gente é levado a pensar. O outro ponto é o carb-up de apenas 24 horas de um dia, mas isso já tinha acontecido em outros campeonatos que o Ramon participou, só que se entende, né? Como o Ramon, qual que é o problema? O Ramon, ele cresce muito no off-season, então ele tem que depletar muito para bater o peso, então ele, com menos dias de carb-up, ele tem uma dificuldade em apresentar o seu melhor físico, tanto que se ele continuar competindo no ar, a gente vai meio que ver sempre uma constante dos físicos do Olímpia sempre serem melhores que os do Arnold, porque ele tem simplesmente mais tempo de carbar. Também vi muita gente criticando faixa preta, que a culpa é dele, que os treinos não sei o que lá. Gente, a questão é uma só. O treinador, ele vai só fazer o que o atleta consegue fazer, o que o atleta está disposto a fazer. Foi o que o Chris Cormier falou do Rubiel aquela vez lá. Falou, por mim ele estaria competindo, por mim ele estaria treinando, mas ele tá lá festando. Ele tá lá no fim do ano descansando com a família dele, porque ele acha que ele precisa. Então eu fiz duras críticas ao Rubiel por ter passado o fim do ano festejando em família, e no dia seguinte sai a notícia do Ramon que ele tava 2 meses sem treinar. E aí eu confesso que eu fiquei numa saia justa e, enfim, mas segurei a onda do Ramon, só que a real é essa, cara, ele tem que entender que ele vai precisar treinar. Se ele quer ficar brigando sempre por top 2, top 3, top 2, top 3 dos campeonatos maiores, ele pode fazer isso. Se ele quiser ser aquele super campeão, criar aquele legado que todo mundo fala, ir pra Open depois, ele vai ter que se esforçar mais do que isso. É um choque de realidade que bate nele. Espero que ele entenda esse recado, essa mensagem. Espero que essa chave vire. E espero que o Ramon aguente a pressão das críticas que estão por vir, porque até agora era só alegria, só tempo bom. E aqui, sim, a gente precisa falar, a gente precisa apontar, a gente tem que fazer críticas construtivas, com muito respeito, mas tem que criticar, tem que ser falado. E sobre o Wesley, vamos ver como que vai ser o futuro dele. Se foi aquele cara, o artilheiro de um gol só, que tudo deu certo nesse campeonato e não volta a se repetir, ou se realmente ele vai acabar entrando aí nesse grupo que briga pelo título do Olímpia e o Urs fica um pouco mais distante. Logo depois da live, o Tamer Alguinde, ele deu umas explicações sobre isso. Eu vou colocar no próximo vídeo para vocês, eu vou separar aqui, o Notícias Maromba separou uns cortezinhos, eu vou colocar, mas fiquem ligados que eu vou pôr no próximo vídeo. Eu quero falar agora um pouco de Open para não ficar muito longo esse vídeo. Pra falar da cueca Performance aqui da Insider para vocês, que é a melhor cueca que vocês vão usar. Cara, eu amo as cuecas Performance, tenho utilizado, é muito legal, o tecido ali dá conforto térmico, absorve rapidamente o suor, evapora rapidamente o suor, tem tecnologia que é a mais importante, anti-odor, tá? Isso é muito importante. Então dá pra você passar o seu dia a dia
pô, dá pra ir na academia, treinar ou fazer seu cardio, fazer as coisas que tem que fazer no dia a dia, depois ir pra casa, ou até ir estudar e tudo, vai ficar cheirosinho, numa boa. Uma coisa que eu sempre falo que me pegou muito na cueca performance é isso aqui, ó. A perna tem um tecido mais compridinho, não sobe, não enrola. Ela sustenta direitinho, sem apertar, ela comprime, mas sem apertar, sem deixar marca, sem ser desconfortável. O tecido não enrola, então pra fazer cardio é uma beleza, que você pode andar, quem tem a perna um pouco maior, não vai ficar ralando, não vai ficar assando. A absorção do suor é rápida, evapora rápido, então seca, você não vai ficar se sentindo depois molhado, sabe? Depois do cardio, do treino. É muito confortável, vale muito a pena. Corre lá no insiderstore.com.br, o link tá na descrição, tá no comentário fixado, tá no QR Code. Usa o meu cupom SHAIN12 para ter 12% off na sua cueca performance. E para você que já tem e já gosta, vai nos kits, cara. A gente tem kits aqui de 5 cuecas performance, 10 cuecas performance, que tem o desconto por peça do kit. E você usa o cupom SHAIN12, tem mais desconto sobre descontos. Espero vocês lá então. Bom, vamos lá então. Vamos começar pelo Horse. O Horse, a gente teve 10 atletas competindo, 2 confrontos. Primeiro confronto com 6 atletas, segundo com 4. E o Horse, infelizmente, ficou no segundo confronto. Ele saiu do centro. Então o Horse terminou as prévias, pessoal, brigando pelo 9º e 10º lugar, que infelizmente, se a gente for ser bem sincero e real, ele tá brigando por último e penúltimo lugar. Mas por que isso aconteceu? Lembram que eu falei? O Arnold tem um julgamento rápido, não pode brincar, não pode esperar para armar as poses, não pode entrar meio relaxado, esperando que depois recupera nas prévias, porque é brutal, é rápido. E o Horse, primeiro, a gente tá vendo essa comparação aí, antes do show, tudo bem que é uma luz da academia, uma iluminação fenomenal, e a do palco realmente não tava muito boa, mas a gente vê a diferença, cara, de fullness, de aspecto sólido. Ele tava com uma camada de líquido, então assim, o carb-up que ele fez acabou realmente retendo e segurando um pouco de líquido. O Milos nem sempre acerta em finalizações, isso é bem verdade também. Então tudo isso acabou contribuindo pro Horse. Ele não se apresentou da melhor forma, não trouxe seu melhor físico, não foi a melhor finalização. Eu lembro de ter visto num vídeo não sei se foi no canal do Horse, onde que eu vi, que o primeiro show na Romênia, muitas das coisas de finalização, até de treino, o Milos deixou para o Horse não decidir, mas o Horse falou, a gente faz assim. Então muito do que foi feito foi meio que o Horse já fazia. O Milos não meteu muito o dedo ali no Horse, na finalização do Horse, naquele show. Mas para esse show aqui já foi 100% Milos. A gente vê a diferença, cara, não funcionou. Tem que trocar. Nesse post aqui do Who's the Best Bodybuilder, o Horse, como sempre, né, cara, muito bem humorado, ele falou assim, ó, I'll be back, eu voltarei. E é isso, acho que esse é o lance. A gente já viu como é brutal o negócio no Arnold, então a gente já entende que o Horse brigando ali por 9º e 10º, ele tem que vir muito, mas muito melhor hoje à noite. E diferente da Classic, as finais são julgadas, então ele precisa vir muito melhor. Só que vamos ver quantas posições ele vai subir. Eu acho que top 5 nesse momento, como a gente esperava ali, brigar por top 3, top 4, não é muito realidade. Tudo pode acontecer. Mas pela experiência, por tudo que a gente vê e como é julgado o Arnold rapidamente, eu acho que é um pouco improvável, tá? Aqui a gente vê o Rafael Brandão posando, trouxe o melhor físico da vida dele, vou até puxar um pouquinho pra vocês aqui. Tô muito orgulhoso. Do Horse também tô orgulhoso, cara. Ali o Horse foi mais uma questão de coach e finalização do que dele. Tô muito feliz pelo Rafael Brandão, que trouxe um físico excelente. Não dá mais pra dizer que o Brandão fica pequeno perto dos outros. Talvez, comparado com o Samson, pode ser que falte um pouco de volume com o rádio, mas os caras estão lá no topo, né, cara? Com todos os outros line-up, não dá pra dizer que o Brandão ficou pequeno. Ele alcançou aquele ponto de volume. Claro, eles mesmos sabem, ele da equipe dele, que ele precisa colocar um pouco mais de volume ainda. Só que ele trouxe um físico extremamente balanceado, extremamente estético, com a cintura controlada. Ele colocou um monte de peso, a cintura controlou, diferente do Samson Dauda, cuja cintura não estava controlada, e foi meio que um problema pra ele nessas prévias aí. O Brandão tá brigando por terceiro e quarto, nas comparações ele ficou assim, logo ao lado do Samson e do Had. A briga dele por terceiro e quarto é com o John De La Rosa. Eu acredito, cara, sem bairrismo assim, que o Brandão deve ficar em terceiro lugar. Algo pra cima, segundo, primeiro, a essa altura não sei se pode acontecer, tá? Mas pode ser que nas finais ele venha ainda melhor e surpreenda ali o Samson ou alguma coisa assim. O Samson veio grande, gigante, trouxe o volume, as pernas dele estão enormes, estão absurdas, os braços dele muito bom, mas o abdômen dele, ele tá meio descontrolado, a gente vê dobras de pele, então ele não veio condicionado como a gente achou que ele viria. Ele veio com, basicamente,
o mesmo condicionamento que ele trouxe no Olímpia, tá? Talvez um pouquinho mais, mas ó, glúteo não tá fibrado, sobra a pele ali no glúteo, tem esse aspecto de ter uma camada de líquido embaixo da pele. Então ele não tá seco, esturricado. É isso que pode deixar a porta aberta para uma eventual subida do Rafael Brandão. Ele chegar cheio e muito seco, com o abdômen bem controlado. Mais um atleta que o Milos finalizou bem, mas não finalizou tão bem assim, hein, cara? A galera vai ter que rever algumas coisas aí. E aqui a gente tem a comparação final de Samson Dauda e Hadi Chopin. O Hadi Chopin, pra mim, tava com um aspecto suspeito no quadríceps, que tava desproporcional, mas agora meio que voltou, mas tá arredondado demais. Ele tá com um aspecto esquisito nos tríceps, nessa pose de duplo bíceps dá pra perceber como ele tá... Cara, o ventre muscular tá diferente, quando ele levantava o braço também ficava esquisito, parece que ele contrai e relaxa e não muda o que tá acontecendo no músculo, parece que essa questão do Hadi, pra mim, deu uma piorada. E aí, pode ser que esse abra a porta para uma eventual vitória do Samson, talvez, mas se a gente ignorar esses pontos, esses fatos, o Hadi tá mais seco, tá muito volumoso. É claro que, de repente, cara, o físico dele não flua tão bem quanto o do Samson Dauda, só que ele veio bem seco, bem condicionado, e a briga pelo título é entre os dois. Eu quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, rapaziada. Valeu!